Olá, saudações a todos. E vamos estudar agora um tema que eu acho muito curioso e relevante e que, por vezes, ele é colocado de lado, ignorado ou deixado à par dos estudos, né? Deixado afastado, ele é afastado, rechaçado dos estudos. E eu não sei o porquê, mas nós vamos estudar com detalhes esse tema para não haver nenhuma dúvida. Veja só, existe um caminho hipotético ideal da abstinência. Então pense na abstinência como um caminho ideal para ser seguido. Então o abstêmio ele vai seguir determinado caminho, vai passar por todas aquelas fases abstemiológicas, do ponto F até o ponto Z, e quem sabe até superar bastante tempo esse ponto Z, né? Então ele vai passar pelas 5 etapas que a gente chama, né, 5 fases abstemiológicas, e esse é o caminho hipotético ideal. Bom, contudo, existem inúmeros abstêmios que nunca passaram por esse caminho hipotético ideal. São pessoas que estão em abstinência, mas não estão naquele modelo. Existem alguns que são desviantes. Então agora eu vou começar a utilizar a nomenclatura que eu acho mais prática, tá? Para o meu dia a dia. Então, eu utilizo a expressão desviantes. Então, existem abstêmios que são desviantes e existem abstêmios que simplesmente são fenômenos abstêmios atípicos. O próprio desvio, eu acho que é um fenômeno também abstêmio atípico, mas nós vamos estudar, nesse momento, os fenômenos abstêmios atípicos. Então, olha só, vou exemplificar que aí fica bem claro. São exemplos de abstêmios atípicos. Está aqui no material, olha. Pessoas que simplesmente interromperam o processo de adicção sem participarem de grupos de apoio nem realizarem terapias. Então, imagina pessoas que simplesmente pararam de utilizar drogas ou álcool. Tá? Imagina as pessoas que se dizem curadas da adicção porque ingeriram algum remédio milagroso. Então, isso ocorre muito com vários medicamentos, normalmente associados à religião. Eu não gosto de falar o nome de religião nem o nome do medicamento, né, para evitar polêmicas. Mas existem várias religiões que apresentam alguma forma de medicamento, onde a pessoa ingere e a partir dali ela está curada, né? Na verdade não é um medicamento, né, técnico, né, mas é um efeito milagroso, é alguma coisa que a pessoa absorve, que a pessoa coloca para dentro do corpo, acreditando que aquilo lhe dará cura. É nesse sentido, e não no sentido espiritual. Tá? A pessoa ingere alguma coisa e acredita que a partir daquilo ali ela vai ter cura. Tá? Bom, existem pessoas que não usam, elas estão em abstinência, todas as pessoas estão em abstinência há muitos anos, tá? Existem pessoas que não usam drogas ou álcool justamente porque conviveram com entes queridos adictos. Então tem muita gente mesmo que não consome drogas ou álcool porque seus familiares foram adictos. Então hoje eles não consomem, eles são avessos a esse consumo. Tá? Pessoas que interromperam o processo de adicção, mas continuam desempenhando ocupações muito íntimas com a drogadição. Então, por exemplo, é o caso de alcoolista que trabalha em distribuidora de bebida, de ex-fumante que trabalha em caixa, onde se vende cigarros também. Então ele dá o troco ali e tal, manuseia os cigarros, pega o cigarro, passa para alguém, às vezes a pessoa entra no estabelecimento, acende o cigarro e sai na frente dele ali, ele empresta o isqueiro, né, do estabelecimento. Então veja, ele era fumante, tá? Ele trabalha numa alta exposição. Existem casos de pessoas que estão em abstinência e trabalham em raves, por exemplo, né? E a droga de eleição dela era uma droga que era consumida nesse ambiente, e ela trabalha esporadicamente como garçom ou fazendo outros serviços nesses ambientes ainda, né? Então existem vários fenômenos assim que a gente entende que não é um caminho hipotético ideal da abstinência, não está evitando pessoas a hábitos lugares, ele tem algum problema nesse
nesse caminho esse problema a gente chama de desvio. Entre o desvio e o caminho hipotético ideal existe um nexo de displicência, tá? Então, os fenômenos abstêmios atípicos ou os desvios, que a gente vai estudar em outros vídeos, mas tanto faz, eles, em geral, eles possuem um nexo de displicência, um nível de diferença, um patamar diferente do caminho hipotético ideal da abstinência, tá? Bom, existem vários exemplos, né? Eu apresentei. Interessante justamente a gente perceber que esses exemplos, eles não são exemplos meramente teóricos ou didáticos, pedagógicos. Eles são exemplos reais da nossa vida, do cotidiano, do dia a dia, e que afetam milhares de pessoas que estão em abstinência. Então, olha, antes de falar propriamente de alguns deles, eu vou aqui para a escada, mais uma vez, aqui na classificação quinária dessa escada, dar uma ideia, né, do que seja. Veja, nós temos o mero usuário abusivo e adicto, e o desvio abstêmio é alguém que acompanha essa linha de adicto ou acompanha essa linha de usuário abusivo ou acompanha a linha de mero usuário, certo? Só que está em abstinência, então ele está nesse nível, tá? Então ele é um abstêmio que pensa como adicto, ele é um abstêmio que pensa como um usuário abusivo, ou é um abstêmio que pensa, sente e age como um mero usuário, tá? Então ele ainda possui esse sistema ideológico, só que ele está em abstinência, tá? Ele não muda esse sistema ideológico, e isso a gente chama de desvio. Bom, existem várias formas de abstêmios que são fenômenos abstêmios atípicos. Os desvios eu vou estudar à parte. E cada um desses fenômenos abstêmios atípicos eu vou apresentar aqui. Não está nesse material aqui, mas existe um outro exemplo muito interessante de um fenômeno abstêmio atípico, que é o abstêmio que nunca recaiu. A gente chama nunca recaiu em inglês, a expressão é never relapse. Então a expressão fica abstêmio never relapse. Esse é um abstêmio que não está aqui nesse material, porque o estudo ele é parte também. Mas é um abstêmio que nunca recaiu. Ele pode ter sido internado ou não, mas logo depois que ele começa a desintoxicação, ele seguiu sua abstinência e nunca recaiu. Então eu chamo de never relapse. Ele pode ser qualquer um desses abstêmios aqui. Então ele é uma categoria separada, tá? Ele é um abstêmio que nunca teve um processo de recaída, tá? Eu vou ter um vídeo específico sobre ele. Nesse momento aqui eu só vou fazer essa apresentação dos fenômenos abstêmios atípicos e depois eu vou fazer um vídeo para cada um deles. Então a gente vai estudar todos esses fenômenos aqui com mais atenção, com mais detalhe, porque é muito importante a gente entender como eles pensam e não é difícil, tá? Assim que eu começo a apresentar, a coisa fica bem clara, bem óbvia, bem didática. O importante é a gente saber que existem. Bom, existem os abstêmios Superman, que eu chamo assim, o melhor exemplo tem do abstêmio aquele que diz assim, eu parei porque eu quis, eu nunca precisei usar mais, e eu paro mesmo, e eu faço o que eu quero e não vou mais usar. A gente conhece vários casos assim. A gente chama na gíria de abstêmio Superman, né? Existe o abstêmio One Step. Esse abstêmio ele só deu um passo. Ou seja, ele, em regra, é o abstêmio que evita o primeiro gole. O resto ele faz tudo errado. Tá? Ele corre risco, ele se expõe e por aí vai. Mas está em abstinência há muitos anos. Então a gente chama de abstêmio One Step. Tanto o Superman quanto o One Step, existe uma discussão no sentido de dizer que eles talvez não fossem adictos, tá? Talvez fosse um mero usuário ou um usuário abusivo que interrompeu o seu uso. Mas eu conheço abstêmio Superman e One Step que era adicto, tá? Ele desenvolveu adicção e hoje ele é abstêmio nessa condição, tá? Bom, existem vários mecanismos informais de abstinência, aqui muito interessante. Os mecanismos informais de abstinência, eles são considerados, assim, basicamente, o que nós podemos ter 3 grandes mecanismos informais,
de abstinência, e eu vou apresentar um vídeo específico sobre o mecanismo informal de abstinência, tá? Procurem esse vídeo que tem no material e é extremamente interessante. Mas basicamente eles são os grupos anônimos, AA, NA, Amor Exigente, né? E também o sistema religioso, mas são às vezes tem abstêmio no amor exigente, tá? Então a pessoa era alcoolista e hoje ela está em abstinência, mas está em outro grupo, não está necessariamente no AA, tá? Bom, o sistema ideológico religioso é o que mais gera abstêmios. Eu vou ter que falar um pouco dele também em outros vídeos. E o abstêmios por trauma, esse é o abstêmio que é traumatizado com algum fato e por isso ele está em abstinência. Tá? Ou um familiar, por exemplo, o filho de alcoólatra. Ele viu o que o álcool fez com o pai, então hoje ele não consome álcool. Tá? Esse é um caso. Então ele é abstêmio por trauma de terceiro, mas ele também pode ser abstêmio por trauma próprio. Então imagina assim que ele viu uma cena onde alguém que estava consumindo drogas foi morto, foi baleado, ou tentou praticar um roubo e daí foi baleado, qualquer coisa semelhante. Ele viu essa cena, ele ficou muito chocado com ela e por causa disso ele abandonou o uso de drogas ou álcool. Então ele está em abstinência por trauma próprio. Ele sofreu esse trauma, ele viu esse trauma, esse trauma foi contra ele. Então é um trauma próprio dessa vez. Né? Então nós temos dois grandes grupos aqui. Abstêmios por trauma de outros, né, de terceiros, ou abstêmio por trauma próprio. Ele sentiu na pele uma tentativa de homicídio, alguma coisa assim, e resolveu ficar em abstinência. Tá? E tem o abstêmios Wundermittler, né, que é esse grupo aqui, que são os abstêmios do efeito milagroso, que tomaram alguma substância, ingeriram alguma droga, algum medicamento, seja lá o que for, e acredito que estão em abstinência por causa disso. Tá? Então, esse é um outro tipo de abstêmio que tem. Bom, esses são alguns dos abstêmios atípicos, e eu vou fazer um vídeo específico sobre cada um deles. Tá? O importante é entender que esses abstêmios, esses fenômenos abstêmios atípicos, ou esses abstêmios atípicos, normalmente eles estão em caminhos desviantes. Eles não estão aqui, ó, percorrendo todas as fases da abstinência de um modo hipotético ideal. Eles sempre estão em desvios, tá? Esses desvios, a diferença entre o caminho ideal e o desvio, a gente chama de nexo de displicência, tá? Isso a gente vai estudar nos desvios abstêmios. Mas por hora fica a ideia de que existem esses fenômenos abstêmios atípicos, de que esses fenômenos são milhares, de que na abstemiologia a gente não vira as costas para eles. A gente vai analisar cada um deles, vai tentar entender como eles pensam, sentem e agem, como que é esse sistema ideológico do qual eles, o sistema ideológico no qual eles aderiram e a partir daí estão vivendo. Tá legal? Muito obrigado a todos, o material está disponível assim como todos os outros.